bem, pessoal? Na videoaula de hoje, tá certo? Nós vamos falar sobre o cálculo de potência da bomba, bomba centrífuga. E para isso a gente vai trabalhar com a altura manométrica. Então, vamos lá. A potência da bomba, tá certo? Nesse caso, em cavalo-vapor, a gente pode usar esta fórmula, tá certo? ρQH sobre 75, tá? Neste caso, não foram consideradas perdas, rendimentos do conjunto. Aí vocês podem falar, poxa, mas não tem que considerar? Logicamente tem que considerar, mas algumas questões de concurso, por exemplo, no enunciado já oferece para desconsiderar. Aí o resultado a gente tem que seguir essa ordem. No caso aqui, a potência da bomba, considerando-se as perdas, tá certo? Ela é determinada por esta fórmula aqui. Tá? Então, a potência, ρ, que é a massa específica, tá certo? Do fluido, em quilogramas por metro cúbico. G, aceleração da gravidade, tá? Já está até aqui o valor de G. O Q, a vazão, tá certo? Metro cúbico por segundo. E o H, que é a altura manométrica, que a gente vai dar uma ênfase aí como calcular, tá certo? Essa altura manométrica, a gente poderia falar, mas a gente não vai ter que utilizar pressão para a bomba. Mas no caso de altura manométrica, a bomba tem que desenvolver uma determinada pressão para elevar o fluido naquela altura manométrica que é necessária, tá certo? Então é essa equivalência da altura, por isso que é manométrica, com a pressão que a bomba tem que exercer. Na nossa fórmula também entrou agora esse novo termo, tá? Essa letra do alfabeto grego, esse eta, que é um fator de rendimento do conjunto motor-bomba. Aí, como por exemplo, se o rendimento for 80%, quer dizer que não tem, que nenhum componente mecânico tem um rendimento de 100%. Então a gente já começa a levar a considerar aqui as perdas, tá certo? Essa outra fórmula aqui mais abaixo é a mesma, tá certo? Só que como ela é em cavalo-vapor, a conversão de watts para cavalo-vapor tem que dividir por 735. Então foi colocado 735 aqui para dividir. Só que como G 9,81 dividiu em cima, dividiu embaixo, na fórmula que gerada sumiu o G e em vez de 735 entrou o 75, tá certo? Então essa fórmula aqui é a mesma fórmula da fórmula que está superior, tá certo? Só que de uma maneira mais simplificada. Por quê? Para já dar o resultado direto em cavalo-vapor, tá certo? Então podemos seguir. Esse cálculo proposto é o seguinte, para a gente estudar, tendo um exemplo prático, a gente está vendo aqui essa elevação, tá certo? De um reservatório inferior para um reservatório superior, tá certo? Então ela tem um desnível, tá? Olha, tá certo? E tem a tubulação que está sendo percorrida, tá certo? Então isso daí vai gerar a nossa altura manométrica, tá certo? Beleza? Porque não tem só o desnível, mas também vai ter a perda de carga nessa tubulação, que vai gerar uma altura equivalente que essa bomba vai ter que elevar. É como se a bomba tivesse que elevar esse desnível e mais uma altura que é referente às perdas. Tá certo? Beleza? Então vamos seguir. Então o cálculo proposto, olha, com base na figura anterior, determine a potência da bomba. Tá certo? Em CV, então a gente vai poder usar aquela fórmula mais simplificada ali, ρQH por 75 eta, tá certo? Então ele está nos informando que a tubulação PVC 2 polegadas, o rendimento do conjunto motor-bomba, né, que é o eta, 80%, o coeficiente de perdas linear tá baseado em 10%, ou seja, nós vamos ter uma perda de 10% da carga durante todo o comprimento daquela tubulação. E o reservatório, tá certo? Para ele encher, são 7.200 litros de água e leva 30 minutos, tá certo? Então isso é nos dado no enunciado. Vamos lá. A altura manométrica, na fórmula ali vocês lembram que tem o ρQH, tá? Então
sobre 75 eta. A altura manométrica é o H dessa fórmula, tá? Então, a altura manométrica total, ela leva em conta, tá? A manométrica total, tá certo? Ela leva em conta os desníveis geométricos, que a gente viu lá na figura, né? Que é o 6 mais 1,5, e a perda de carga, que é aquela altura equivalente que perde durante o decorrer da tubulação, tá certo? Essa perda de carga, ela tem dois tipos, tá certo? É a perda distribuída, que ela ocorre nos dutos retilíneos, tá certo? E a perda localizada, que é aquela que ocorre nos acessórios, seja válvula, registro, T, cotovelo, tá certo? Então vamos lá. O comprimento equivalente dos acessórios é o seguinte, gente. Lá naquele circuito, por exemplo, está falando que é PVC, o enunciado fala que é PVC de 2 polegadas. Ou seja, naquele joelho de 90 graus que tem, de PVC de 2 polegadas, a cada joelho que a água passa por lá, no caso, equivale a um tubo retilíneo de 3,4 metros. E em cada curva de 45 graus que passa, equivale a um tubo de 0,7 metros. Beleza? Tranquilo, né? Então, a altura manométrica, como a gente já viu, esse H, ela é a soma da altura geométrica mais da altura da perda equivalente das cargas, tá certo? A altura geométrica a gente vai ver na própria configuração, e a altura equivalente das perdas a gente vai usar esta fórmula matemática, onde é levado em conta o comprimento equivalente, tá certo? Que é aquele comprimento da tubulação que leva em conta o comprimento de cada acessório, tá certo? E esse CP, que é um coeficiente de perda, porque se a gente calcular que o comprimento reto mais as curvas equivale a 50 metros, durante esses 50 metros vai ocorrer as perdas. Então, esse coeficiente de perdas, ele leva em conta o atrito, tá, do fluido com as paredes dos dutos, aí tem a rugosidade das paredes, a viscosidade do fluido, tá certo? Isso é o que gera a perda deste fluxo na tubulação. Aí, a altura geométrica, né, H, a altura total é a geométrica mais a de perdas. A altura geométrica, no nosso caso, 6 metros mais 1,5, né? Vocês lembram que a gente viu aqui? 6 mais 1,5. A altura equivalente das perdas, que é aquela que vai ocorrer devido às perdas na tubulação, tá certo? É determinada por esta fórmula que a gente viu no slide anterior, tá certo? E o comprimento equivalente, tá certo? Que é esse termo da fórmula. Como que ele vai ser calculado? O comprimento equivalente, ele leva em conta a perda nos acessórios. Então, os acessórios estão nos informando que tem 6 joelhos de 90 de PVC de 2 polegadas, ó. Dá 6 vezes 3,4 metros, que a gente viu quanto perde cada joelho. E tem mais duas curvas de 45 de PVC de duas curvas. Então, ó, 6 joelhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? E as curvas de 45 estão aqui, tá certo? Olha. Vamos lá. Aí a gente somou os acessórios, deu 21,8 metros. E linear, olha, 4 partes de 3 metros, 4 de meio metro, uma linear de 4 metros, uma linear de 2 metros, total deu 20 metros, tá certo? Então, comprimento equivalente linear 20, acessórios 21,8, total comprimento equivalente 41,8 metros. Agora, para a gente calcular o H, tá certo? A altura geométrica aqui, olha, tá vendo? Tá até em verde, tá? Deu 7,5 metros. E a altura de perdas deu 4,64. A altura de perdas, tá? Como que a gente calculou aqui? Comprimento equivalente de 41,8
coeficiente de perdas de 10%, está no enunciado, substituímos os termos da fórmula, tá certo? Chegamos nessa conta, fazendo a conta, chegamos nesse resultado. Trazendo este resultado aqui, olha, nós calculamos agora, tá? Vou até por uma setinha aqui para a gente, a altura manométrica total H, ou seja, 7,5 metros de geométrica mais 4,64 metros de altura equivalente. A potência da bomba, o cálculo proposto é o mesmo que a gente já viu, só para retomar o slide, tá certo? Então, como que a gente vai calcular? A fórmula aqui que a gente viu, tá? Já em cavalo-vapor, ρQH sobre 75 eta. Aqui, o ρ é sabido, conhecido, tá? Massa específica da água. O Q, tá? O Q é vazão. Vazão é volume sobre tempo, não é isso? Aqui foi nos informado que são 7.200 litros em 30 minutos, está no enunciado. Então, a gente tem que transformar no sistema de unidade SI do Sistema Internacional. Então, 7.200 litros são 7,2 metros cúbicos em 1.800 segundos. Então, a vazão deu 0,04 metros cúbicos por segundo. O ETA também nos foi dado, tá certo? Que é o rendimento do conjunto de 80%, então ele vai ser de 0,8, e a altura manométrica é aquela que nós calculamos no slide anterior. A gente substituindo os termos, né? Rho, Q, H sobre 75 vezes eta, tá certo? Deu 485,6 dividido por 60 e encontramos o valor da potência da bomba. Então, para a gente elevar 7.200 litros de água em 30 minutos para uma altura de 7,5 metros e com as perdas naquela tubulação, é necessário um motor com potência de 8,09 cavalos. Beleza, gente? E aí, só para finalizar, a gente deixou uma questão aqui de concurso público, tá? Ela tem uma outra abordagem, ela vai perguntar... ela fornece a potência, tá certo? E vai perguntar dissipações, quanto tempo é necessário, tá certo? Que a incógnita vai ser o tempo. Então a gente sabe que vazão é volume sobre tempo, aí a gente vai aí ver o volume, tá certo? O volume, sabendo a vazão, a gente vai calcular o tempo. Aí eu deixo para vocês fazerem. E agradeço muito a atenção de vocês. Até as próximas aulas.